gostaria de te fazer uma pergunta difícil. A sede da consciência plena, está no nosso cérebro ou no nosso coração? Essa temática sempre me levou aos estudos. Eu busquei fazer um mestrado, um PhD na área humana, e para fazer a pesquisa do mestrado, eu fui ao Egito. Fiz uma viagem que eu gostaria de comentar com vocês e faço a minha interpretação desse tema, que, no meu entender, é o mais importante do ser humano. Está vinculado ao domínio pessoal, ao conhecimento de si mesmo, olhar para dentro de si. Então, vamos ao vídeo. Gostaria de convidar você que está me assistindo para participar desse estudo, que faça anotações e possa questionar, porque eu vou oferecer aqui as minhas interpretações, baseadas em estudos, em viagem guiada, como eu quero mostrar aqui, ao Egito. Não é? Tema que me interessa muito, entendo que também esse é o tema central sobre a natureza humana. Então, assim, eu fui professor de ética para pós-graduação, e há 15 anos atrás eu fiz uma pesquisa com meus alunos, como sempre fazia, sobre a questão do uso da consciência. E perguntava se a consciência está localizada onde? Veja que no caso aqui de 34 alunos da pós-graduação, 24 colocaram no cérebro e 10, para minha surpresa positiva, colocaram que era no coração. Por outro lado, eu tenho aqui a figura da esfinge, uma figura da esfinge reconstruída, que na verdade dá a ideia da construção original. E aqui nós vemos aqui o tocado do faraó, a barba, que representa então o faraó como representante de Deus na Terra. Então nós temos aqui um corpo de animal que simboliza nossos instintos biológicos e psíquicos, a busca dos prazeres, a busca do psiquismo, que no caso aí seria o status, o orgulho, a questão de ser aceito pelos outros. Então, o instinto biológico e psíquico fazem parte dessa parte animal, e temos aqui acima uma cabeça representando, então, a parte espiritual, a essência humana, a consciência humana. Então, o grande enigma, decifra-me ou devoro-te. Por quê? Porque se o ser humano não decifrar a sua essência, a sua consciência, o lado animal vai preponderar, vai mandar na sua vida, vai ser o comandante de tudo. Então, o domínio pessoal depende que eu entenda o meu lado espiritual, a minha consciência, a minha essência. E vamos chegar ao final aqui para falar sobre a doutrina do coração. Aqui eu tenho a arquitetura do Egito Antigo, e quero, nessa escala do tempo aqui, que representa 5.200 anos, mostrar dois Egitos. Um Egito antigo, daquela tradição do conhecimento, raiz, né, sobre o ser humano, mas depois o Egito ele é dominado por outros países, por outros povos, e aí é o verde. Então, nesse período verde, já não é o Egito dessa tradição que nós vamos falar aqui. Então, por volta de 500 anos antes de Cristo, o Egito já foi dominado pelos persas. Né? Então, você vê como é que são as coisas. O ano zero está aqui, ó, nessa seta. E depois, os macedônios. Vamos falar um pouco sobre eles. E depois, os romanos, que ficaram mais tempo no Egito. E depois, nós tivemos também os árabes, e o Egito passou a ser um país de formação de povo muçulmana, né? Então, o Islã hoje tem 86% das pessoas do país. Então, se você viaja ao Egito e faz pergunta para as pessoas, você, em princípio, vai estar fazendo pergunta para pessoas do Islã, que são contrários a essa tradição antiga do Egito. Por isso, fazer uma visita guiada ao Egito é um tema que eu recomendo. Eu fui 2 vezes ao Egito, uma
tive realmente, eu vou apresentar aqui o Roger Bottini Paranhos, e outra eu levei a minha família. E aqui, ó, eu tenho também nessa sequência da arquitetura, eu tenho aqui uma das primeiras pirâmides, que é a de Saqqara, a pirâmide de degraus. Veja que tipo de arquitetura nós temos no Egito, mas que mais nos chama a atenção, o Egito, terra dos iniciados, daqueles que olham para dentro de si. E eram grupos fechados que se reuniam para olhar para dentro de si, de forma hermética. Por isso que Hermes, o hermético vem de Hermes, e acabou se usando essa palavra para significar um assunto fechado para poucos. Sim, porque a grande maioria das pessoas não querem pensar em espiritualidade real, sobre deixar prazeres, submeter os prazeres à consciência humana. Então, esse conhecimento de si ainda tem sido para poucos, né? E aqui eu quero mostrar algo muito importante. Primeiro, do ponto de vista geográfico, veja onde está o Cairo, e aqui surge a cidade de Alexandria. Alexandria, uma cidade criada pelo Alexandre, da Macedônia. Alexandre, o grande imperador do mundo antigo, né? E aí o que vai acontecer aqui? Quem era o mentor do Alexandre da Macedônia? Um dos grandes filósofos gregos, Aristóteles. Então, Aristóteles é conhecido também como um dos primeiros cientistas do nosso planeta. Pessoa muito inteligente que deixou um legado absurdo, né, para toda a humanidade. Mas nós podemos fazer um contraponto entre a base do conhecimento apresentado por Aristóteles e por aqui Platão e Sócrates. O conhecimento é visto de duas formas. Nós temos conhecimento de fora para dentro, é conhecido como episteme. De dentro para fora, gnose. Então, vamos verificar que Sócrates e Platão, eles focaram como prioridade da consciência o conhecimento que vem de dentro para fora, da sua raiz, da sua essência, né? Dos seus arquétipos para fora. Mas o Aristóteles é uma pessoa mais prática, né? Buscando solucionar as questões mais práticas da vida, por isso ele desenvolveu a base do existencialismo, enquanto que Sócrates e Platão desenvolveram o idealismo, o mundo das ideias, dos arquétipos, dos valores, em primeiro plano. E Aristóteles, sem desconsiderar a existência da essência humana, ele coloca a vida, as pressões mais imediatas da vida, em primeiro plano. Então, fortalece mais o caminho de conhecimento por episteme, Sócrates e Platão mais como gnose. E vamos ver que o Egito tem a sua própria gnose. Então, veja aqui o indivíduo fazendo uma palestra e nós estamos aqui na plateia, escutando. Estamos absorvendo conhecimento, gravando. Toda vez que eu gravo algo, né, gera um novo conhecimento, eu mudo, né, a minha estrutura interna. Então, esse é um conhecimento baseado, ou seja, nos livros, nas experiências minhas e tudo, né, baseado no conhecimento que vem de fora para dentro. Esse pote está saindo aqui algo que nós vamos chamar de conhecimento de dentro para fora. Já falamos aqui do enigma da esfinge, e estamos falando da gnose egípcia. Por quê? A gnose é diferente aí no mundo? Não. A gnose é igual. Mas você tem a gnose na China, na Índia, no Egito. Para todo lugar do mundo nós vamos encontrar os autores gnósticos, aqueles que perceberam esse jogo interno do ser humano entre existência e essência, né? Então, que você separa consciência de mente, por exemplo. Então, são dois mundos, e a partir daí, então, eu percebo o conhecimento de dentro para fora, eu tenho o caminho da gnose. E aqui eu apresento para vocês o escritor Roger Bottini Paranhos, que ele é autor de diversos livros, que inclui Akenaton e 2 livros dedicados a Moisés. Não são os únicos que ele fala sobre o Egito, mas para mim, eu estou pelo menos separando esse para mostrar para vocês, e atua como guia para viagens do Egito. Como eu falei,
você vai ao Egito e a grande maioria das pessoas são muçulmanas, são religiosas, então é mais difícil dialogar sobre o Egito com essas pessoas. Então, eu diria que para nós foi uma surpresa agradável encontrar o Roger como um guia, como alguém que escreveu livros, que tem um conhecimento muito grande sobre o Egito Antigo e pôde colaborar conosco, atendendo os nossos questionamentos. Né? Esse é um momento nosso muito alegre aí nessa viagem do Egito. Aqui eu continuo, então, as minhas pesquisas, que vão me ajudar no meu mestrado e PhD na área humana, e também eu levo a minha família para o Egito, e aqui dá para entender um pouco as dimensões, né, do que nós estamos falando, da parte física do Egito, que acaba sendo um enigma para nós entender como é que eles construíram tudo isso, porque até hoje não se sabe como as pirâmides foram construídas. Então, aqui nós temos as pirâmides de Quéops, Khafre e Miquerinos, e aqui mais detalhes arquitetônicos do Egito. Bom, temos aqui o nascimento do Egito antigo, do ponto de vista da integração do norte e do sul, do alto e baixo Egito. Alguns autores colocam 3.200 anos antes de Cristo, outros 3.100, outros 2.900, que para nós não faz tanta diferença. Mas o que marca esse momento é o desenvolvimento da escrita hieróglifa, que é uma escrita simbólica e é uma escrita sagrada. E aí surge o autor da escrita, alguém com alta capacidade de conhecimento. E aí nós vamos falar de Hermes, que é o deus Tote, e é o Hermes Trismegisto, que se transformou em deus em 3 países: Egito, Grécia e Roma. É muito importante entender esse momento há 5.000, 5.200 anos atrás, ou 3.000, 3.200 anos antes de Cristo. Então, os hieróglifos são criados praticamente no mesmo período que a escrita cuneiforme, né, na área ali da Babilônia, naquela região ali, entre o Eufrates e o Tigre. Surge, então, essa escrita, e no Egito surge essa escrita sagrada. Essa é uma escrita fechada, para poucos, que você tem que entender dos símbolos. E nós vamos mostrar que essa escrita acabou escondendo o conhecimento do Egito por muitos séculos, até a chegada de Champollion, que conseguiu decifrar, né, o que significava tudo isso. Essa figura é muito forte para nós. Eu acabei montando aqui, aqui é uma junção de 2 figuras. Essa figura, todas elas usadas pelos alquimistas, né? Veja nesse caso aqui a figura de Hermes, o Hermes Trismegisto, o deus Tote. E aqui, o lema dos alquimistas era transformar chumbo em ouro, transformar ego em self. E o fogo é o elemento transformador, né? Então, é onde eu tenho realmente a mudança real de um indivíduo. Ele transmuta uma coisa em outra. Então, esse é o trabalho proposto pelo Hermes. E essa figura aqui, que mostra aqui de um lado, se você pegar aqui atrás, tem um sol aqui, né? E você tem aqui as estrelas, as casas, os campos estão aqui embaixo, as árvores estão aqui. Mas o indivíduo que está vivendo aqui, a sua existência, põe a cabeça para fora. Para fora. O que significa essa cabeça para fora? Olhar para dentro de si e localizar um outro mundo. Então começa a perceber essa dupla natureza, ego-self, ego, personalidade e essência humana, consciência humana plena, né? A partir do momento a gente começa a entender melhor a nós próprios. Então o Hermes, que é o Tote, que transformou em Deus Tote no Egito, e ele foi transformado, então aqui está o símbolo de Hermes na Grécia, e Roma, que é Mercúrio. É interessante, Roma é aluna da Grécia. A Grécia é aluna do Egito Antigo. Não é? Isso é muito claro. Os gregos consideravam o Egito a terra da sabedoria. Então, quando a gente lembra de Sócrates, quando ele fala de Gnot Salton, ou Nosti Ipsum, e fala lá do portal de Delfos,
Nós estamos falando de uma escrita que já estava lá, não foi Sócrates que criou aquela escrita, ela já estava lá. E ela tem uma vinculação muito forte com as ideias do Egito Antigo. O conheça-te a ti mesmo. Falando então das pirâmides, do ponto de vista técnico, das obras, você vê que aqui tem um exemplo que ela é revestida por cima aqui, né? Alguns anotam que em 2.550 anos antes de Cristo, outros 2.700 antes de Cristo, nós temos a pirâmide de Quéops, Quefre e Miquerinos. E na frente delas nós temos também a Esfinge, que tudo indica, os historiadores colocam, era anterior às próprias pirâmides. Vamos pegar uma dimensão aqui dos blocos de pedra. Aqui tem uma turista, outra turista circulando por aqui, e uma pessoa deitada em cima de um bloco. Então, em princípio, cada bloco desse tem uma dimensão e foram construídas. Só Quéops foi construída com 2.300.000 blocos, sendo que a maioria dos blocos tem 2 toneladas, 2,5, os mais leves 1,5 toneladas. E 1,5 toneladas significa 30 sacos de cimento de 50 quilos cada um. Né? Para a gente entender isso. É impressionante o que simbolizou, o que significa toda essa obra. Se nós pegarmos os blocos na faixa média de 2,06 metros, 2 metros, cada um de comprimento, multiplicarmos por 2.300.000 blocos, nós vamos chegar a 4.700.000 metros, ou 4,7 mil quilômetros. Se nós tomarmos o Arroio Chuí, a divisa do sul do Brasil, o ponto mais ao sul e o ponto mais ao norte tem 4.176 quilômetros. Ou seja, seria possível construir um muro nessa altura de uma pedra, do Chuí ao Oiapoque, e sobraria ainda muita pedra. Eu acho que essas ideias nos ajudam a raciocinar, aqueles que não tiveram no Egito, o que significa construir uma pirâmide, né? Agora, vem um fato mais forte para nós nesse momento. Quando nós pegamos, né, o ambiente do céu, onde estão as estrelas na época da construção das pirâmides, vamos perceber exatamente a posição da constelação, das estrelas da constelação de Órion, exatamente em cima de cada pirâmide. Então, Órion nós conhecemos como as Três Marias, e aqui tem a visão do alto, então, dessas pirâmides. Então, é incrível essa correlação da posição das pirâmides com a constelação de Órion. Para muitos, os faraós diziam que eles vieram de Órion, né? E agora vamos falar da cidade da sabedoria do mundo antigo, criada pelo faraó Akenaton. Aquele livro lá que nós citamos fala de Akenaton. Akenaton criou a cidade, então, da sabedoria do mundo antigo, em cima da ideia de um Deus único, onde ele usa o termo atom, que simboliza sol, calor, perceber esse calor dentro da gente como Deus. Então, essa cidade foi criada por volta de 1370 a.C. Para a gente comparar, o Moisés com o êxodo, a retirada dos hebreus dentro do Egito, aconteceu por volta de 1290. Então, a cidade foi construída antes de Moisés. Quem foi Akenaton, além de Faraó do Deus único? O pai do Tutankhamon. Na verdade, o nome de Tutankhamon era Tutankhaton, ele que foi morto pelos padres. Eu tive com essa máscara no museu e sabemos que Tutankhamon recebeu uma pancada no bulbo, né? Foi morto com uma pancada na sua cabeça. E o Akenaton também foi morto pelos padres. Havia esse conflito das ideias entre o Deus único, né, e os politeístas. A cidade ficava aqui, conhecida Al-Amarna, na beira do rio Nilo. Eu estive aqui com o Roger, né, onde só encontramos, então, um campo aberto, onde existiu essa cidade, porque os padres procuraram acabar com tudo que tinha, com todos os vestígios de Akenaton e de Al-Amarna, ou Aquetaton, que é o nome da cidade. Então, Juscelino se inspirou nessa cidade para construir Brasília. Agora, falando de uma questão histórica do Egito,
Eu vou ser bem breve nessa parte aqui, mas vale a pena aprofundar mais. Temos aqui a figura de José, que se transformou na segunda pessoa mais importante do Egito Antigo. Né? Você vê, depois do faraó, ele é que é a pessoa que tinha maior poder no período, né, que ele esteve vivo. Ele, filho de quem? Jacó. Você tem Abraão, Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. E você vai pegar Jacó, é o pai de José. O José é aquele que os irmãos o jogaram dentro da cisterna, depois venderam para os mercadores do Egito. Ele foi para o Egito, foi preso. O faraó teve lá um sonho sobre vacas magras e vacas gordas, ninguém conseguiu interpretar direito, e falaram que o José podia interpretar o sonho dele. Ele foi lá e explicou para o faraó, nós vamos ter anos de abundância e depois anos de falta, de secas, de falta de alimentos. Então, seria importante guardar alimentos para os períodos difíceis. Como ele acertou nisso, o faraó lhe entregou, deu poder, e ele se transformou na segunda pessoa de maior poder no Egito. A sua família não sabia disso. Então, no caso de Jacó, com os outros filhos e parentes, passando por necessidades na Palestina, por questões de seca, e o Egito era a cidade, era o país realmente agrícola, com as cheias do Nilo, que trazia aquele humus, né, com as enchentes. Era um país muito rico em produção de alimentos, principalmente em trigo. Então, a família foi buscar, então, se transferiu para o Egito. A história diz que era um grupo de 50 e poucas pessoas, outros falam em 70 pessoas, né, junto aí com Jacó. E quando ele sai, 400, né, 400 anos depois do Egito, com o Êxodo, se fala em 600 mil hebreus. Outros falam de 57 mil, 60 mil. Se 60 ou 600 mil é muita gente. Não é? Então, não esqueça, os hebreus, os judeus, foram criados dentro do Egito. Na verdade, era uma população muito pequena que cresceu no Egito e depois, com o Êxodo, foi para circular aí pelo deserto, junto com Moisés, até chegar na Terra Prometida. Né? Então, Moisés circulou com esse povo durante 40 anos no deserto. Não era um povo fácil, né? Então, olha que coisa interessante. Você tem as figuras do Egito, a questão das construções. Moisés, inclusive, na época, teve que fugir do Egito, porque tinha matado um capataz aqui, que estava aprontando com os hebreus aí nas obras. Mas o que nos chama a atenção é que Cristo levou Jesus, né? Desculpe, José e Maria levaram o menino Jesus da Palestina até o Cairo, mais ou menos 600 quilômetros, e gastaram em torno de 22 dias. E essa terra, e os hebreus, né, como Moisés, ficaram 40 anos no deserto. Eu fico imaginando a característica do povo hebreu para ter acontecido tudo isso com eles, com os judeus. Ou seja, para Moisés ter ficado com eles 40 anos antes de chegar na Terra Prometida, que é uma região, então, de 600 e poucos quilômetros, que se chega em 20 e poucos dias, 40 anos. É algo para se pensar. Mas o que importa é que nós estamos falando aqui que é um povo que se desenvolveu dentro do Egito. E aí, veja, eu quero completar e voltar para a nossa história central aqui, porque é importante para nós mostrarmos o seguinte: nós vamos falar duas coisas de Moisés. Ele vai desenvolver os 10 mandamentos e nós vamos correlacionar os 10 mandamentos com também os mandamentos que existiam no Egito Antigo. Tá? E Moisés, quando sobe ao Monte Sinai, desenvolve os 10 mandamentos, né? E quando ele desce para apresentar os 10 mandamentos, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Gente, as escrituras falam que além de Moisés ter quebrado essas pedras dos 10 mandamentos, os levitas, que eram parte do povo hebreu, eles mataram 3 mil israelitas rebeldes. Então, a vida de Moisés não foi uma vida fácil com esse povo. Mas eu quero destacar a questão dos mandamentos.
Alexandria. É muito importante falar de Alexandria nesse momento. Foi fundada por Alexandre em 332 a.C. A cidade ficou conhecida por causa da sua biblioteca com mais de 30.000 obras. Durante 7 séculos, 700 anos, mais do que da descoberta do Brasil até hoje, hein? Abrigou o maior patrimônio cultural e científico de toda a antiguidade. Estamos falando de uma cidade ao norte do Egito, pertence ao Egito. A cidade foi a principal base marítima do Mediterrâneo. Nos tempos antigos, Alexandria foi uma das cidades mais importantes do mundo e teve um momento também que ela foi capital do Egito. Aqui nós temos aqui o farol de Alexandria e aqui a biblioteca de Alexandria, né? Então, aqui que era um porto, né, muito conhecido e a sua grande biblioteca. Então, veja, nós falamos de gnose. O que é que está ligado ao Egito ainda para nós? Quando houve a união do Império Romano, Oriente e Ocidente, surgiu o Concílio de Nicéia e havia uma contenda entre o pessoal em Alexandria. Quem estava nessa contenda? Basicamente, Ário, que está aqui embaixo e nessa figura aqui de cima, e o bispo Alexandre, que está aqui representado por essa figura. E aqui eu tenho a figura de Atanásio, que vai continuar um conflito de ideias ligados à figura de Jesus. Então, essa contenda tinha o seguinte: o bispo Alexandre dizia, Deus e Jesus são a mesma pessoa, a mesma personalidade. E o Ário, você vê que o Egito é muito forte em gnose. Os primeiros cristãos eram gnósticos, entendiam Deus dentro de si. Então, Jesus tinha uma personalidade, você viu ele lá fora. E eu tenho Deus dentro de mim. Então, eu não tinha como concordar. O Ário, que vai gerar contenda ariana, vai conflitar com as ideias dogmáticas de que Jesus e Deus são a mesma personalidade. Uma coisa é Deus estar dentro de Jesus, como está dentro de cada um de nós. Né? Deus está dentro de todos nós. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Né? Então, é essa a situação, mas para a gente entender o que se passou no Concílio de Nicéia, só é possível se a gente entender o conceito de gnose, a gnose egípcia. E nós estamos caminhando e aprofundando nessa temática. Depois da morte do bispo Alexandre, o Atanásio, que o substituiu, continua essa contenda. Né? O Ário chegou a ser preso e esse assunto demorou a ser resolvido dentro do Império Romano. Mas, nesse momento, o que acontece é que isso, se a gente está falando do conhecimento gnóstico, que é de dentro para fora, Deus é tirado de dentro do ser humano e colocado fora do ser humano. Agora, o conhecimento de Deus é epistêmico, não é gnóstico. O conhecimento é baseado em dogmas, que é epistêmico. Você estuda e acredita, alguém te fala e você deve acreditar naquela pessoa. Agora, não é gnose mais, é epistêmico. Então, alguém que tem clareza, a vivência, não é aprendizado racional, é vivência dos seus valores internos, não teria como aceitar a ideia que Deus e Jesus são as mesmas personalidades, né? No sentido de que Deus também está fora do homem, que eu tenho que rezar para Deus me ajudar. E não eu perceber que eu tenho Deus dentro de mim, que eu tenho que fazer minha parte para expressar os valores, esses princípios que estão dentro de mim. E aí nós chegamos, né, ao famoso Champollion, que decifrou a pedra de Roseta, que estava escrita em 3 idiomas, né? Em 3 formas de escrita, hieróglifa, demótica e grega. Então, em 1822, o que é muito importante falar do Champollion? Veja, todo o mundo ocidental foi contaminado pelo conhecimento da Grécia e de Roma, e não do Egito. Por que isso aconteceu? Porque ninguém entendia os hieróglifos. Se nós pegarmos o período do renascimento cultural de todo o Ocidente, foi entre o século XIV e XVI, e o iluminismo, século XVII e século XVIII, ou seja, até 1700 e pouco, e nós vamos só conhecer o que está nos hieróglifos em 1822.
Então, se passou todo esse período, renascimento cultural e também o iluminismo, sem que as pessoas, os filósofos, conhecessem os hieróglifos e conhecessem então, essa base de conhecimento do Egito Antigo. Né? Então, já falamos de Hermes, Tote, Deus do Egito Antigo, na Grécia e Roma, 3 vezes grande, que a cultura ocidental é baseada, então, nos ideais greco-romano. A Grécia é aluna do Egito. Quando a gente ouve Platão, Sócrates, todos eles percebiam, e os sábios da Grécia, o Egito é a terra da sabedoria. É de lá que nós buscamos conhecimento. Né? Por isso que eu repito aqui o Gnotes Auton do Sócrates, do conhecimento de si mesmo. Né? Então é isso. O Egito vai sendo dominado por vários povos e já não é o mesmo país, permitindo você perceber, na época mesmo de Sócrates, o Egito já não era mais Egito. Você tinha que ir atrás de sábios que tinham conhecimento antigo, porque naquela modernidade de época, eles já estavam noutra. Ou os persas, macedônios, gregos, ou os romanos estavam dominando o país. Então, eu falei que estava criando um contexto sobre o Egito, contexto sobre minhas viagens, de orientação de estudo, ter mais detalhes do Egito. Mas agora nós precisamos ir direto ao tema, que é o objetivo desse vídeo. É o momento de síntese, para chegarmos à doutrina do coração. Então, já falamos a diferença, o conhecimento, episteme, gnose. Então, episteme está na cabeça, gnose está no coração. Como a base de onde estão os arquétipos da natureza humana que se expressam no cérebro, na cabeça. Então, quando o indivíduo é gnóstico, ele subordina a episteme à gnose, ou seja, os meus valores dirigem a minha racionalidade, o meu conhecimento, a minha personalidade. Né? Mas se eu não conheço a gnose, a episteme vai mandar em mim. Esse conhecimento que veio de fora para dentro, que gerou minha personalidade, que gera minha mente e os meus pensamentos. Então, a gnose, esse chavão é muito importante, é o conhecimento para esculpir a alma, a nossa essência, colocá-la para fora. Né? E aqui essa figura agora foi acrescentada do vaso, né? Do pote que verte água. Aqui, então, nós estamos falando de uma visão de gnose. Então, eu quero já começar a detalhar elementos que vão estar na sala da verdade do mundo antigo. Nesse mundo antigo, nós temos a simbologia de pesar o coração de um morto perante uma pena de avestruz. Então, o seu coração pesar mais que a pena de avestruz significa que o indivíduo não agiu com retidão, dentro da verdade, dentro da justiça, que na verdade é dentro da consciência. E se então ele pesou o coração, ele é obrigado a ficar voltando a nascer de novo aqui para aprender a viver de acordo com a sua consciência. Então, o coração é o centro da consciência do homem e que influencia o cérebro, as nossas decisões, né, em nível cerebral, mas as pessoas têm ouvidos de ouvir, percebe essa voz que murmura, né, que é da nossa consciência, dos nossos arquétipos, dos nossos valores humanos. Então, veja, a busca é de coração leve. Um coração leve é do indivíduo alinhado com a sua natureza e protege os seus princípios espirituais dentro de si. Né? Essa é a doutrina do coração. Então, às vezes a gente usa o termo assim, ó, eu vou lá aqui é o coração de uma cidade, é o centro, né? Então, onde o coração é o nosso centro daquilo que nós podemos chamar de homem, né? Local onde reside a essência do ser humano. Coração significa o divino dentro do homem, ou a consciência divina. E aqui é o símbolo da deusa Maat com a pena de avestruz. Ó, né? E aqui nós temos, então, exatamente um momento de julgamento do morto. E temos aqui, então, a sala da verdade, que nós vamos detalhá-la agora.
Então, nós temos aqui a Sala da Verdade, que é o Tribunal de Osíris. E na mitologia egípcia, o Tribunal de Osíris, ou o julgamento de Osíris, era a cerimônia descrita no livro dos mortos, para julgar o espírito quando esse chega no além. Então, essa pessoa aqui e aqui, ó, é o morto, é o espírito dele que está aqui, né? 42 juízes que estão aqui, ó, são 42 juízes, vão julgar esse morto em relação a 21 temas que eu vou apresentar rapidamente na sequência aqui, né? Então, ele só pode ir para uma mente, que é para Osíris. Você vê que aqui eu tenho a figura de Horus, que pode levar o morto para Osíris se ele teve um coração leve, né? Anubis é o que prepara o indivíduo para levá-lo aqui, no caso, para Osíris. Então, ele acompanha a pesagem do coração. E quem está aqui, ó, Tote, o deus da sabedoria, que vai medir, vai controlar a balança, né? Vai controlar a balança. Se o coração pesou esse animal aqui, que é o Amit ou o Amut, vai comer o coração, o que obriga o morto a retornar a essa vida, para aprender a viver de acordo com o coração. Por isso, então, essa grande preocupação do entendimento dessa grande mensagem. E essa figura aqui, ó, né, tipo uma cruz, ela significa o símbolo da vida eterna, né? É a chave da vida eterna. Está na mão dos juízes aqui, ó. Então, essa chave só vai permitir ele ir para a vida eterna. Então, se o coração é leve, Horus vai levá-lo para Osíris, e aqui está Ísis e Néftis aqui, e Osíris está aqui, simbolizando a vida eterna. Então, esse é o caminho, né, da paz de espírito. E aqui, ó, eu tenho os 21 temas, os 42 temas tratados pelos juízes. Olha, eu não pequei, eu não roubei, eu não furtei, eu não cometi adultério. Se nós pegarmos isso em vermelho, vão corresponder aos 10 mandamentos. Então, o morto era julgado sobre 42 itens. Por isso, eram 42 juízes. Cada juiz ficava de olho numa dessa temática e questionava o morto para saber como é que ele agia, e isso pesava no coração dele. Então, finalizando, né, nós temos aqui uma síntese desse pensamento da deusa Maat, da chave da vida. Então, a educação do homem deve partir do coração para a formação humana. O alicerce para formar o homem é o coração. E no coração, nós temos os arquétipos da consciência humana, nós temos os valores humanos, né? Essa é a base. Pestalozzi já dizia, temos que iniciar a educação pelos valores, pelo caráter, e não pelo lado biológico, psíquico do ser humano. Cria-se uma base para formar o homem primeiro, para depois formar aquela pessoa existencialista que tem que aprender os itens que vão ajudá-lo a viver bem e a ganhar dinheiro, né? Então, os neurônios nossos guardam o nosso passado. O nosso cérebro, né, guarda o nosso passado, dão a base para a nossa personalidade, né? E o coração guarda os nossos arquétipos, que conduzem à realização. Eles trazem os nossos princípios espirituais guardados aí, né? Então, aqui estamos fechando essa temática, estamos aí com a nossa interpretação. Espero que o amigo continue seus estudos nesse caminho, já que, na verdade, esse é o grande tema da transformação humana, né? Então, espero que tenha atendido a todos vocês no sentido de trazer vários elementos que nos ajudem a pensar e, principalmente, a buscar o caminho do conhecimento de si mesmo, como Sócrates dizia, Gnot Salton. Muito obrigado.